Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de orçamento e contabilidade do setor público. Espero que vocês tenham aprendido os conceitos sobre administração pública, todos os conceitos que vimos na última aula, cujo material trouxe de forma mais detalhada. Na nossa segunda aula, nós vamos ver sobre o orçamento público. O conteúdo que vamos trabalhar trata-se da introdução ao orçamento público, onde nós trazemos o conceito, o que seria esse instrumento, o sistema orçamentário brasileiro e os princípios orçamentários. Pois bem, vamos lá. O orçamento público. O conceito. O orçamento público é um instrumento de planejamento. Antes da compreensão de que o instrumento orçamentário, ele traz receitas e despesas públicas, não se configura apenas nessa discriminação. Porque o conceito de orçamento público atual no Brasil é de orçamento-programa, aonde se estabelecem programas e por meio desses programas se vinculam ações a serem executadas por meio daquilo que é previsto, com que vai ser arrecadado, como e onde vai ser gasto. Então, o orçamento público, antes de tudo, é um instrumento de planejamento da administração pública, aonde ele vai planejar a previsão das receitas. Por que previsão das receitas? Porque eu não posso fixar ou definir exatamente qual vai ser o valor de receitas a serem arrecadadas no próximo exercício financeiro ou no próximo ano. Então, existe uma previsão de receitas com base em estudos e análises realizados a partir dos últimos anos e das projeções que são feitas de arrecadação, e no qual as despesas são fixadas. Ora, mas qual a diferença entre prever e fixar? Prever, eu prevejo um montante, eu espero arrecadar um montante. Esse montante pode ser maior ou pode ser menor. Fixar algo, no caso, fixar a despesa, significa que só se pode gastar aquilo que está estabelecido no orçamento. O valor está determinado. O orçamento público, ele é um instrumento para que sejam executadas as políticas públicas previstas por um governo e a execução de funções e atividades estatais, funções de governo, como as atividades administrativas, planejamento, controle, avaliação, e atividades estatais, como prestação de serviços públicos. Os objetivos do orçamento público é exatamente evitar abusos no controle, controlando os gastos, porque a partir do momento que as despesas são fixadas, não existe como se abusar ou se gastar além daquilo que está fixado no instrumento de planejamento. Tem também o objetivo de auxiliar na gestão dos recursos, porque a partir do momento que eu sei onde e como gastar, eu consigo gerir melhor esse gasto. Eu consigo trabalhar melhor a forma de gastar ou de aplicar esses recursos. O outro objetivo é exatamente o de planejamento das ações da administração pública. E um último objetivo seria de melhor distribuir a renda e do crescimento econômico. Esse é um objetivo que nós chamamos de macroeconômico. Por meio do orçamento, se nós temos
a forma de planejar e de executar políticas públicas, então pode-se verificar políticas que sejam voltadas para uma melhor distribuição de rendas, como, por exemplo, formas de aplicação de impostos arrecadados e o crescimento econômico no país. O sistema orçamentário brasileiro, ele é formado por 3 normas básicas. O plano plurianual, que nós conhecemos por PPPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que traz o orçamento público por ano. A integração entre planejamento e orçamento anual é realizado exatamente pelo ciclo ou pela relação desses 3 instrumentos, o PPA, a LDO e a LOA. O que acontece? O planejamento público de médio e longo prazo, ele vai ser operacionalizado por meio da sua relação com o orçamento anual. Vejamos como isso acontece. O plano plurianual, ele é instituído por lei para um período de 4 anos. Mas um período de 4 anos de que forma? Ele é elaborado pelo Poder Executivo, votado e aprovado pelo Poder Legislativo, sendo que ele tem início no 2º ano de mandato de um governante e vai ter seu término no 1º ano de mandato do governante seguinte. De forma que todo governante, quando assume um período para mandato no executivo ou no legislativo, no 1º ano desse mandato, ele vai ter que estar subordinado a todos os programas que foram previstos no plano plurianual pelo seu antecessor, bem como aquilo que foi orientado pela LDO e estabelecido na LOA. O PPA, ele vai estabelecer diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital e programas de duração continuado. Então, despesas de capital são aquelas despesas que visam o aumento do patrimônio público, e programas de duração continuada são programas que têm um tempo de execução maior do que um exercício financeiro, que corresponde a um ano calendário. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é instituída também por lei por um exercício financeiro. Ela tem como objetivos nortear a elaboração dos orçamentos anuais. Ela vai nortear como? É por meio da LDO que existe as orientações dos programas e ações previstos no PPA para que eles sejam incluídos na lei orçamentária do ano. E dessa forma, o orçamento anual vai se vincular aos programas previstos no PPA. Ela vai dispor sobre mudanças na legislação tributária e vai estabelecer metas e prioridades para o exercício subsequente. Então, quais são as metas, quanto e quanto se quer alcançar o governo, né, no próximo exercício, e quais são as prioridades para ele. A LDO, ela está prevista, assim como o PPA e a LOA, na Constituição Federal, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000, trouxe outras responsabilidades para a LDO, que é apresentar também o equilíbrio entre receitas e despesas. Isso seria o que? Não se pode
fixar despesas acima das receitas, limitar empenho, quer dizer, o compromisso de gasto, no caso das arrecadações serem inferiores ao custo daquilo que foi estimado, e controlar os custos da administração pública. Os anexos da LDO, previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, seriam o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. O de metas fiscais visa estabelecer metas para o exercício seguinte e avaliar aquilo que foi cumprido em relação ao ano anterior. Os riscos fiscais seria exatamente avaliar tudo aquilo que pode afetar as contas públicas e as possíveis providências a serem tomadas. A Lei Orçamentária Anual, ou a LOA, ela se constitui numa política econômica e financeira e programa de trabalho do governo. É onde vai ser apresentada essa política governamental econômica e o programa de trabalho que o governo tem para um exercício financeiro. Ela estima as receitas e, a partir dessas receitas, fixa-se as despesas. Todas as receitas e despesas devem ser discriminadas referentes aos 3 poderes. A Lei Orçamentária Anual ela é formada de 3 partes. Um orçamento fiscal, que vai tratar das despesas e receitas dos 3 poderes e seus órgãos. Orçamento de investimento das empresas, que vai tratar especificamente das empresas estatais, e da Seguridade Social, que vai tratar sobre os fundos específicos de previdência vinculados à administração pública. O orçamento público também possui regras sobre as quais ele precisa observar para a sua elaboração. Esses princípios seriam da legalidade, como sempre, o princípio orçamentário da legalidade. O orçamento só pode ser elaborado com base na lei, na unidade. O orçamento é uno, não existe 3, 4 orçamentos. Eu só posso ter um orçamento para cada instância governamental. Universalidade. No orçamento deve haver a totalidade de todas as despesas e todas as receitas. Anualidade. O orçamento público ele é elaborado para um exercício financeiro, que no caso do Brasil corresponde a um ano calendário. Exclusividade. A Lei Orçamentária Anual ela tem que estabelecer ela tem que trazer matérias que digam somente ao orçamento público, ou seja, a discriminação das receitas e despesas. Não pode conter matérias estranhas. Publicidade. Tem que ser dada ampla publicidade sobre as despesas e as receitas, uniformidade e clareza, a forma de cálculo, as metodologias para fixação de despesas e previsão de receitas deve ser uniforme e o orçamento deve ter uma linguagem clara, não afetação das receitas, diz respeito ao fato de que as receitas de impostos elas não podem ser vinculadas a nenhum tipo, obrigatoriamente, de gasto, a não ser em casos específicos já previstos. Orçamento bruto. Todos os valores de receitas e despesas devem ser lançados por seu valor bruto, sem considerar qualquer desconto. Equilíbrio, como nós já falamos, o total das receitas tem que ser equilibrado ao total de despesas. Não se pode ter despesas que superem o total das nossas receitas. E dessa forma, nós terminamos a nossa segunda aula, onde falamos sobre o orçamento público. Desejo a todos uma boa semana, estudem o conteúdo, façam os exercícios de fixação,
na próxima semana nós nos encontramos novamente. Tchau, tchau.